graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar orando, celebrando este dia, que hoje tem muita importância para todos nós, que cultuamos a Deus sempre, todos os dias. E aqui nesse ministério, nós estamos celebrando hoje, para a honra e glória do santo nome, 5 anos de encontros semanais. Começamos em 3 de novembro de 2014 pelo chamado do Espírito Santo, aqui nesse local de trabalho, para que pudéssemos disseminar o Evangelho Santo e que todos nós pudéssemos ter um momento de comunhão com o Senhor. E aqui nós vimos cumprindo, através do Espírito Santo de Deus, esse privilégio de poder nos reunir e trazer a palavra santa, que nos ensina todos os dias como devemos nos conduzir diante de Deus. Então queremos agradecer a Deus por este momento, dizendo assim: Pai Celestial, ó Senhor, estamos cônscios sim da nossa insignificância. Estamos cônscios, Senhor, de que dependemos integralmente de Ti, Senhor, e de que não somos nada, Senhor, aqui nesta terra. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar, exortar, glorificar-te, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor, nesse encontro de ação de graças, em que nós aqui de forma, nós estamos comungando, irmãos. Glória a Deus. Estamos comungando esse momento em ação de graças. Nós pedimos ao Senhor que mais uma vez, Senhor, através do Teu Espírito, nos deixe, Senhor, perceber, ainda que porções da Tua glória, mas que é o necessário, Senhor, para que nós possamos conduzir até a volta de Jesus. Obrigado, Senhor, por isso. E aqui, meus irmãos, nestes 5 anos, que a glória é de Deus, não estamos aqui porque queremos, eu sempre digo, nós não temos, nós não somos merecedores da graça de Deus, mas a graça de Deus, assim como a fé, que é um dom de Deus, a graça que vem por meio de Jesus, que nos salvou, que nos permite viver com dignidade esta vida tão atribulada, tão difícil, porque temos a carnalidade, porque o pecado veio, conforme narra Gênesis 3, e aqui nós estamos no plano de redenção, buscando a reconciliação com Deus, que já foi feita através de Jesus da cruz, e somente por Ele, que é Deus, foi possível a nós sermos atingidos com isso e agraciados com isso. Então, irmãos, veja bem, nesses 5 anos, em tempo em que cristãos comemoram Dia de Bruxas, nesse tempo em que cristãos não percebem o poderio de Jesus, que fecham os olhos para a graça de Deus nesses tempos, nós podemos lembrar aqui uma faceta que aqui no nosso país também existe um Dia da Graça. Muita gente não sabe disso. Nos Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos em 1620, que era chamada Nova Inglaterra, através de protestantes, o Dia da Graça. É um dia que se comemora nos Estados Unidos, um dia de piedade, um dia de confraternização entre irmãos, que também acontece no Canadá e também acontece no Caribe. Mas aqui no Brasil, pasme, em 1949, o presidente Gaspar Dutra colocou uma lei, promulgou uma lei em que foi criado o Dia da Graça. E em 1966, salvo engano, foi indicado a 4ª quinta-feira do mês de novembro, quase que era essa nossa hoje, indicado como Dia da Graça, de comemoração do Dia da Graça. Mas para nós o Dia da Graça são todos os dias. E aqui nós estamos para entronizar o Senhor. E queremos aqui citar algumas passagens da Bíblia, porque quando nós nos encontramos só faz sentido nos encontrarmos em torno da palavra do Senhor. Aqui o homem não propaga suas ideias, aqui o homem não faz com que seus conteúdos imaginativos se sobreponham à vontade de Deus. Então eu quero ler aqui uma passagem que muito nos inspira. 2 Timóteo 3, 1-5, que fala assim: sabe, porém, isto, diz o apóstolo Paulo,
Isso serve para hoje. Isso foi escrito há 2000 anos. Então ele diz assim: sabe, porém, isto. Então todos os cristãos que estão me ouvindo, ou os que não são cristãos que estão me ouvindo, qualquer uma criatura de Deus, e os filhos de Deus também, o povo de Deus santo, que se diz povo de Deus, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, difamadores, desobedientes aos pais, e principalmente ao Pai do céu, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, diz o apóstolo Paulo. E aqui a gente pode fazer como uma ilustração esse encontro de hoje de celebração. Nós oramos muito a Deus, nós convidamos mais de 60, 70 colegas, né, que participam aqui do dia a dia. Mas nós sabemos que quando o Espírito Santo quer, ele o faz. E aqui, né, eu já cansei, né, de levar a palavra a poucas pessoas, às vezes a uma pessoa. Alguma vez eu já fiz, inclusive, a gravação eu sozinho, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela não volta atrás e ela pode servir para alguém em algum lugar, se um dia encontrar a palavra de Deus. Porque é uma passagem que diz: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Mas nós vamos aqui enaltecer que, segundo Ronaldo Lidório, que é um pastor muito conhecido, é um missionário que tem várias missões na África, no Amazonas, um homem de Deus. Ele ensina aqui: a nossa vocação em Cristo é o nosso maior privilégio, também nosso maior desafio. Perante tal vocação, devemos louvar a Deus e lhe agradecer pelo privilégio de servir a Cristo, ao mesmo tempo em que devemos nos fortalecer no Senhor, para não cair nas ciladas do diabo, que isso é o que ocorre todos os dias. Nós sabemos, nós estamos plenos de saber disso. Resistir ao dia mau e pregar o Evangelho de Deus. E glória a Deus por isso. Nós não escolhemos esse ministério. Nenhum cristão escolhe o seu ministério. O chamado de Deus parte de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Quando nós vimos aqui, lá em novembro de 2014, nós nos reuníamos 2 vezes por semana. Era segunda-feira e sexta-feira. Segunda-feira como para agraciar, para agradecer a Deus aquele dia de entrada na semana de trabalho, e na sexta-feira também para agradecer a Deus por termos passado aqueles 5 dias de trabalho. Isso era tudo muito maravilhoso. Depois, com o tempo, nós terminamos por fazer uma vez, tendo em vista a dificuldade, né, de reunir as pessoas. Nós temos consciência disso, a questão do horário, mas nunca tivemos, graças a Deus, nenhum empecilho por parte da diretoria deste lugar. A gente tem que fazer o enaltecimento devido. Então, aqui em termos de hierarquia, porque nós estamos em lugar de trabalho, nós queremos agradecer a todos os diretores e diretoras que aqui neste lugar permitiram, né, a pregação do Evangelho, claro, dentro de um horário que não é o horário de trabalho, mas um horário próximo, né, do horário de trabalho. Por isso que nós nos reunimos aqui atualmente das 11h35 às 11h55. Então, irmãos, não fui eu que escolhi, e graças a Deus, porque como sempre se diz, muitas vezes, é mais cômodo você ficar sentado, é mais cômodo às vezes você até não vir, é mais cômodo
para o mundo. Mas quando Deus nos inquieta no coração, nós não temos como fugir, porque nós não ficaremos felizes ou em paz até que nós cumpramos o desiderato de Deus. E aí a gente faz com alegria, apesar de muitas vezes sentirmos a força, né, de perseguições, das ciladas, mas temos a Deus, e Deus potente, Deus magnífico, Deus que toma conta de todos nós que somos guiados por Ele. E outra coisa interessante, e aí nós tivemos a oportunidade, no início, nem sequer era gravado, foram feitos muitos encontros, inclusive até quadro negro tinha, quadro branco tinha ali, você lembra disso, irmão? E nesses encontros, né, e as pessoas vinham mais, talvez por curiosidade, porque existe também isso, né? E depois, quando via que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a palavra que realmente é uma espada de dois gumes, né? Que separa a medula, muitas pessoas não conseguem, né, ficar diante da palavra de Deus e se ausentam. Muitos colegas também não vêm mais porque saíram deste lugar, foram para outros lugares, pessoas bem abnegadas, diga-se de passagem, lembra disso, né, irmão? Aleluia. E outras pessoas foram para outros lugares, né, até outro município, e aí, claro, é a evidência que poucas pessoas vieram, mas isso não importa. O que importa é que Deus nos permite. E eu sempre digo, aqui estarei se o Espírito Santo quiser, nem que seja sozinho para levar o Evangelho, porque aí nós já podemos gravar e nós podemos espalhar o Evangelho da forma como Ele quiser. Aleluia. Hoje a mídia é a imprensa de um certo tempo, como a Reforma Protestante foi divulgada através da imprensa, né, que foi criada quase que poucos anos antes da Reforma Protestante. Hoje nós temos esse vasto campo midiático que, bem aproveitado, também engrandece o reino de Deus. E aí eu quero entrar na palavra de Deus, como eu disse, sim, aí nós fazemos isso e nós temos algumas gravações que eu considero importantes, porque todos os encontros são importantes. Nós fizemos muitas orações aqui, todas as vezes que nós nos encontramos, mas nós vimos também que nós temos séries, por exemplo, temos a série das bem-aventuranças, onde se retrata a marca do crente. Quem ouve aquilo ali que vem de Deus, nós somos apenas portadores, veículos, né, de forma muito pequena, mas que nós não somos aqueles que falam que queremos falar, mas o que o Espírito Santo faz que nós devamos vomitar, ou seja, falar para que as pessoas ouçam. Então nós temos as bem-aventuranças, são vários vídeos sobre a bem-aventurança. Nós temos recentemente a responsabilidade do cristão, que foram 8 capítulos. Nós temos também um vídeo muito interessante aqui para o campo do trabalho mesmo, em que nós falamos sobre a visão bíblica do trabalho. É um estudo muito profundo. Nós também temos aqui, graças a Deus, fora vários outros vídeos que abordam fatores interessantes, como ser discípulo, o que é ser discípulo, né? Como ser discípulo de Jesus Cristo. Mas hoje vamos em ação de graça. Nós vamos ler aqui o Salmo 116. Nós queremos nos dedicar nesta data o Salmo de ações de graças. Um salmo escrito pelo rei Ezequias. Rei Ezequias, que tem esse único salmo, porque todos nós sabemos que os salmos foram escritos em sua maioria pelo rei Davi. Tem um salmo de Moisés também, tem salmo de Salomão, mas do rei Ezequias tem esse salmo aqui. Quando ele ouvia Isaías, o profeta Isaías, então ele escreveu, inspirado no Espírito Santo de Deus, ele escreveu essa maravilhosa oração. Então vamos agora em clamor a Deus, em reverência especial a Deus, dizer: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Aleluia. E as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Glória a Deus. Invocá-lo-ei enquanto eu viver, nada nos separará do amor de Deus. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Há uma passagem na Bíblia, Joel fala: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9, ele, nessa proximidade, ele fala também, ele repete essa invocação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. A aflição faz parte da vida de todo ser humano, até dos cristãos ou principalmente dos cristãos. Eu disse na minha tribulação, todo homem é mentiroso. Então aqui Ezequias faz um clamor maravilhoso, quando ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei as minhas andanças obedecendo a ti, Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e no meio de ti. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, assim, em ação de graça, nós agradecemos a Deus por ter permitido andarmos com Ele até agora. Aleluia. Obrigado, Senhor, aqui por mais essa oportunidade. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira estaremos aqui para falar de um tema polêmico para muitos, mas um tema que muitas vezes ele causa as perplexidades e por isso, quando não bem entendido, ao invés de ajuntar, ele separa. Vou falar sobre igreja. Aleluia, Senhor. Então quem estiver atento aos olhos do Senhor, poderá vir aqui com muita tranquilidade, com muita humildade, ouvir a voz do Senhor sobre esse tema. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.